No último vídeo nós falamos a respeito de pessoas que buscam a Deus pela internet. Será que é errado buscar a Deus apenas assistindo cultos online? Se você não assistiu ao vídeo anterior, eu sugiro que você pare esse vídeo aqui e assista ao vídeo anterior, depois você retoma esse vídeo. Porque hoje nós estaremos falando sobre o ambiente controlado. Você sabia que esta plataforma que você está me assistindo, ela pode se tornar um ambiente controlável e começar a editar tudo aquilo que é falado nela? Será que é confiável nós ficarmos cultuando a Deus apenas pela internet? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Uma das coisas mais incríveis é a tecnologia. E eu não quero ser ingrato com esse vídeo porque eu sou muito grato pela tecnologia. Através de um aparelhinho de celular como esse, nós podemos assistir diversas coisas. Nós podemos acompanhar um culto ao vivo de um outro país. Você pode ver o seu irmão pregando a palavra de Deus lá dos Estados Unidos. Você pode acompanhar um filme que foi produzido de um outro lugar do mundo através de uma tecnologia como essa. De repente você chegou em casa e não está se sentindo bem, mas quer acompanhar a mensagem do seu pastor. Você não sai de casa porque o seu corpo está muito cansado, mas acompanha o culto ao vivo através da transmissão online. E isso é maravilhoso. Mas o que eu quero chamar a atenção neste vídeo de hoje é a respeito das igrejas ou dos irmãos que querem transferir de maneira definitiva o culto presencial, a reunião dos santos, para o culto online. Como eu falei no início desse vídeo, esta plataforma que você está me assistindo, ela pode se tornar um ambiente controlável. Se de repente o senhor internet ou o dono dessa plataforma decidir que o que eu estou falando não é agradável para a mesma plataforma ou para outros interesses de poderosos deste mundo, ele simplesmente vai editar ou vai cortar aquilo que eu estou falando. Agora, eu mudei aqui a minha posição na câmera para que esse vídeo fique um pouquinho mais didático e você entenda que existiu um homem que tentou transformar o ambiente de culto a Deus em um ambiente controlável. Há muito tempo, homens tentam controlar o ambiente de culto, o ambiente de cultuar a Deus, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Provavelmente você já ouviu falar a respeito do rei Salomão. O rei Salomão, ele morre e entrega o reino de Israel para o seu filho Roboão. Roboão, por causa de uma má administração, ele acaba perdendo 10 tribos. O próprio Deus rasga as 12 tribos de Israel, ele divide essas tribos. 2 tribos ficam com Roboão, filho de Salomão, que é da linhagem de Davi. As outras 10 tribos, elas são entregues às mãos de Jeroboão, também chamado de Jeroboão I. 10 tribos ficam com Jeroboão e 2 tribos ficam com Roboão, da linhagem de Davi. Só que Deus estabeleceu o culto em Jerusalém, e quem tinha ficado em Jerusalém com as 2 tribos era Roboão. Jeroboão, quando percebeu esse cenário de que o culto a Deus teria que ser feito em Judá, ele ficou pensando que o culto a Deus teria que ser feito em Jerusalém, onde estava o reino de Judá. Jeroboão ficou pensando, peraí, tem algo errado aqui. Como eu vou pedir para as minhas 10 tribos irem cultuar a Deus em Jerusalém, onde está sob o domínio de Roboão? Jeroboão ficou pensando, eu não vou deixar. De repente, as 10 tribos se unem de novo com aquelas 2 tribos e eles vão guerrear contra mim. Então, Jeroboão, que era o líder, que era o rei das 10 tribos, ele decidiu criar um próprio culto. Ele decidiu controlar o ambiente de culto. Então ele criou ali postes ídolos, ele criou imagens para que os israelitas das 10 tribos cultuassem a Deus. Não segundo o que está escrito na palavra de Deus, mas segundo ao seu bel prazer. Inclusive o próprio texto fala que
Jeroboão, ele criou um culto ao seu bel prazer. Agora que nós entendemos essa divisão, acompanha aí comigo em 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 25. Olha só o que diz. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, em Jerusalém. O coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão ao rei de Judá. Você percebeu aqui? Jeroboão estava com medo do povo, do povo das 10 tribos que estava sob o seu domínio, descer para Judá e ficar ali com o rei Roboão, que era da linhagem de Davi. Ele estava com medo de não ter o ambiente controlado. Vamos lá, versículo 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. Percebe? Ele cria bezerros e coloca em locais estratégicos para que o povo não precisasse andar muito, para que o povo tivesse ali um conforto, para que o povo ficasse tranquilo. Não precisa ir tão longe, Jerusalém é longe, vamos ficar cultuando aqui em um ambiente que eu posso controlar. Vamos lá, versículo 30. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Olha só, Jeroboão está criando um ambiente controlável. Ele colocou ali bezerros, ele colocou ali imagens e postes em locais estratégicos para deixar o culto mais agradável. E é isso que nós precisamos entender. Existe uma maneira certa, existe uma maneira correta de cultuar a Deus. Já falei, não é errado nós cultuarmos ao Senhor através dos vídeos, através de uma plataforma online. Só que o culto online, ele é um complemento e não um substituto do culto presencial. Não é um substituto da reunião dos santos. Continua comigo. E sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que levantara. No 15º do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Então nós vimos aqui o rei Jeroboão com medo de perder ali aqueles que estavam sob o seu comando. É muito importante compreender que existe uma ordem e uma decência para cultuar a Deus. É claro que não é como era no Antigo Testamento. Nós sabemos que o culto a Deus hoje é em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar a Deus em espírito, porque Ele é espírito. E nós precisamos adorar a Deus em verdade. O que significa em verdade? Nós precisamos adorar a Deus segundo a verdade da palavra de Deus. E o que o rei Jeroboão fez na antiga aliança? Ele tentou transformar aquele ambiente em um ambiente controlável. Ele não queria que as pessoas descessem para Jerusalém para cultuar a Deus em Jerusalém, com medo de perder pessoas para o rei Roboão. Ele estava com medo de perder o povo e de que o povo se rebelasse contra o reinado dele. Agora, tudo isso que Jeroboão fez, criar postes ídolos, criar pastores, criar sacerdotes, imitar o culto verdadeiro, ele estava desobedecendo a Deus e contrariando a palavra de Deus. E eu não estou dizendo que aquele que assiste culto online está contrariando a palavra de Deus. Muito pelo contrário, o culto online é uma bênção. O que eu quero falar aqui nesse vídeo é que nós não podemos abrir a oportunidade de que o culto a Deus se torne um culto controlável, se torne um culto editável. Nós não podemos migrar 100% da reunião dos santos presencial para o culto online. Porque se nós fizermos isso,
nós estaremos abrindo a oportunidade para as plataformas controlar e editar os conteúdos que nós postamos aqui. Que os nossos cultos online, que as nossas reuniões pela internet sejam apenas complementos e não substitutos das reuniões presenciais que são tão fundamentais para a edificação do corpo de Cristo e para a comunhão dos santos. Bom, é super importante tomar muito cuidado em relação à crise de saúde. Então seja prudente em relação à quantidade de pessoas que tem naquele ambiente e em relação aos equipamentos de proteção, porque ser cristão também é ser prudente. Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia. Não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário, porque o seu like e o seu comentário têm ajudado demais na divulgação dos vídeos e na divulgação do canal. Mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.